bom dia mais uma vez. Obrigado pela sua disponibilidade de sempre aqui. Essa é a reunião clínica da disciplina de nefrologia da Fundação Oswaldo Ramos. Nós estamos comemorando 25 anos. Acabamos de fazer uma festa na segunda-feira, 25 anos do Hospital do Rim como 25 anos seguidos como líder mundial de transplantes. Tem uma experiência absurda em transplante renal. E hoje nós convidamos a doutora Ita Pfefferman para falar sobre hiperoxalúria primária. Até todo mundo não está habituado a falar a palavra, trava a língua. Do diagnóstico ao tratamento de uma doença rara. A professora Ita é professora titular da disciplina de nefrologia da Unifesp. Ela coordena o ambulatório de litíase renal e de nefropatia tubulares hereditárias da disciplina de nefrologia. Essa é uma atividade difícil de fazer, né? Porque tem um número muito grande de pacientes que procuram por litíase e um número pequeno de pacientes que procuram por nefropatia tubular e que dá muito mais trabalho do que os outros, né? E ela coordena também o ambulatório de doença renal policística da Unifesp. Então, ela escolheu duas áreas árduas assim, para trabalhar e para estudar. Ela é graduada aqui na escola na Faculdade de Medicina de Santo Amaro, fez residência do servidor público estadual, mestrado e doutorado e pós-doc aqui na Escola Paulista de Medicina na Unifesp. Ela tem um fator H de 22. Então, Rita, muito obrigado pela sua disponibilidade e falar de um assunto difícil como esse e que agora está aparecendo alguma abordagem diferente do que nós tínhamos no passado. Muito obrigado, Rita. Eu que agradeço, Medina, obrigada. Obrigada a você, ao Lúcio, e parabéns aí por manter, além do Hospital do Rim, né, manter essa reunião semanal que é muito interessante. Então, assim, para a gente começar, meu conflito de interesse, eu vou começar só recordando o que é o oxalato, né? Então, o ácido oxálico, ele é um ácido dicarboxílico simples que é encontrado na natureza e também em alguns alimentos, né? O oxalato, ele tem duas fontes, uma endógena, né, que é sintetizado no fígado a partir do metabolismo do glioxilato, e também uma parte menor que é absorvida pelo trato digestivo e que vai depender da ingestão de outros nutrientes, como cálcio, magnésio, fibras, inclusive a barreira de permeabilidade intestinal. Então, esses dois pools, eles vão contribuir para o que a gente tem de oxalato no plasma. Agora, ele é um metabólito terminal e ele não vai ser metabolizado. Então, o que acontece é que a excreção de oxalato, ela é praticamente só de origem renal, né, em indivíduos com função renal mantida, né, e um pouquinho de secreção no túbulo proximal. E a significância clínica do oxalato, né, no ser humano é que ele é extremamente insolúvel, né, principalmente na forma dos sais de oxalato que a gente tem. Então, dito isso, quando a gente pega um paciente com hiperoxalúria, a primeira causa que a gente tem que afastar é uma hiperoxalúria secundária, inclusive a nefropatia por oxalato. Então, a gente tem as causas de aumento da absorção, né, que é a hiperoxalúria entérica, então é cirurgia bariátrica, uso de diolestat, que é o xenical, pancreatite crônica. Ingestão de oxalato em excesso é um pouquinho raro, a gente tem o ruibarbo, que é raro, mas a carambola, que tem bastante oxalato, e tem muito dos sucos verdes, né, que hoje em dia as pessoas gostam de tomar, e eu já vi junção de nefropatia por oxalato, assim, suco verde com alguém que fez bariátrica, por exemplo. Redução da degradação de oxalato no intestino, por uso de antibiótico e outras coisas. Mas, afastando tudo isso, então, o objeto aí da nossa exposição aqui é a hiperoxalúria primária, que é uma doença genética, né, metabólica, rara, e que é causada por mutações, hoje em dia a gente chama de variantes, né, nos genes que codificam, então, enzimas hepáticas, né? Então, a gente vai falar, e tem três tipos, né, dependendo da enzima, que é, né, então, na HP1 a gente tem o gene, a GXT, né,
que codifica a alanina glioxilato aminotransferase, depois tem a GRHPR, que é a glioxilato redutase, esse é mais trava-língua ainda, hidroxipiruvato redutase, e o OGA, que é o 4-hidroxi, eu vou mostrar daqui a pouco. Então, assim, é uma doença hepática, mas quem vai pagar o pato vai ser o rim. Então, em termos de prevalência, né, a gente tem uma descrição de 1 a 3 casos por milhão de habitantes. Na Europa, parece que são 1 a 120 mil nascidos vivos. Existem assim, indicações de prevalência mais alta em algumas partes no norte da África, nas Ilhas Canárias, em certas áreas do Oriente Médio, e eles acham que é por uma derivação genética, um efeito fundador, talvez, da origem espanhola do norte da África e da Holanda, né? Na Holanda tem muitos casos, na Itália tem muitos casos, né? E a gente acha que talvez as altas taxas de consanguinidade talvez expliquem parte disso. Agora, em termos de prevalência da frequência de carreadores, tem os dados americanos que mostram que essa frequência de carreadores, né, de variantes, pode ser até bem maior. E é desconhecida em vários países. Então, eu me lembro, né, na década de 80, tinha aquelas historinhas, né, de onde está o Wally, então a gente está frente a um Wally que a gente tem que procurar. Então, mas qual que é o problema? É uma doença tão rara, mas o que deixa a gente preocupado é que a gente vê, assim, se a gente pegar várias causas, né, de doenças renais, maioria, algumas de origem genética e outras não, a gente vê que, por exemplo, a idade de entrada em terapia renal substitutiva, né, na oxalose primária, é muito mais precoce, né? Então, isso deixa a gente triste. Saiu, inclusive, esse artigo agora, recentemente, né, das doenças raras, e as crianças estão, né, largadas lá no frio, né? Então, a gente tem que ter essa preocupação. Bom, o desafio diagnóstico, né, da doença, nem países em desenvolvimento, é o atraso no diagnóstico. Existe uma mediana de 5 anos entre o sintoma até o diagnóstico. 50% dos pacientes com DRC em estágio terminal, quer dizer, você descobre o diagnóstico quando ele já está numa doença em estágio terminal, e 10% aproximadamente em recorrência pós-transplante. Então, isso torna o nosso cenário do Wally ainda mais complicado. Então, voltando aqui à classificação dos tipos, né? Então, no metabolismo do glioxilato, então, a gente vai ter mutações. Então, no caso da tipo 1, deixa eu botar aqui. Então, a gente tem, então, esse AGXT, o gene, né? Que ele codifica a AGT, né? Que é uma alanina glioxilato aminotransferase específica do fígado, né? Então, isso acontece especificamente no peroxissomo, né? No fígado. Aí, no citosol, a gente tem também a PH2, né? Que é por deficiência das ações da GRHPR, e depois, ainda lá, a gente tem o OH3, que é até uma doença um pouquinho mais branda. Então, só que a hiperoxalúria primária do tipo 1 corresponde a 70% a 80% de todos os casos. Então, é nela que a gente vai focar, inclusive porque ela que tem, digamos, uma maior consequência nefasta para o rim. Então, a gente vai focar nisso aí. Então, quais são as características típicas na apresentação inicial? Então, os fenótipos são muito heterogêneos, né? Até a Medina lembrou disso. Então, assim, em latente a gente pode ter, assim, nefrocalcinose, comprometimento de função renal, doença renal em estágio terminal, infecção urinária ou déficit ponderostatural. Em crianças, a gente tem também a mesma gama de alterações. A gente pode ter urolitíase recorrente em crianças, que é uma coisa que chama uma atenção, hematúria e, muitas vezes, obstrução bilateral por lesão renal aguda. A gente vai ver depois nos nossos casos que, assim, quando você tem uma lesão renal aguda, às vezes você precipita a perda de função renal de uma maneira definitiva. Em adultos, nefrocalcinose, cálculos renais recorrentes, uma redução de função renal de novo, mais ou menos as mesmas coisas, né? Doença renal crônica e em estágio terminal também. No pós-transplante, a gente tem várias causas, né? Mas a recorrência da doença por aumento subsequente da creatinina e cristais como
o Luiz Moura falou na biópsia do enxerto. E a outra forma de fazer o diagnóstico é uma história familiar positiva, né? Então, a gente vai se antecipar. Então, isso aqui é só para mostrar, nesse dado, é um trabalho da Holanda. Vocês veem que, assim, em 57 pacientes com o diagnóstico, na verdade, assim, olha, metade já tinha função renal comprometida, e desta metade, 70% era doença renal terminal. E aí a gente vê que mais ou menos a distribuição de nefrocalcinose, nefrolitíase ambas é meio parecida, tendo função renal preservada ou não, mas vejam que curioso que a gente tem pacientes que nunca tiveram nem litíase nem nefrocalcinose, tá? Nos dois grupos. Então, eu vou mostrar um caso clínico, tá? As imagens e a divulgação estão anonimizadas e foram autorizadas pelo paciente e pelo médico, tá? Não é desse hospital e nem de nenhum médico daqui. Então, esse paciente tinha 54 anos e ele contava uma história que aos 30 anos ele teve a primeira cólica renal e teve um diagnóstico de litíase e tinha uma creatinina normal. Aos 40 anos, continuava com litíase recorrente, eliminação de cálculos, fez vários procedimentos. Aos 45 anos, ainda mantinha uma creatinina de 1,08. Aos 49, ele fez uma dieta para redução de peso, usou Saxenda e Orlistat, e aí ele começou a aumentar, né, os níveis de creatinina séria, com uma evolução lenta, cansaço, sonolência. Feito o diagnóstico na ocasião, ele tinha hipertensão, ele tinha síndrome metabólica, e aqui tem uma tomografia desse paciente. A gente até vê aqui, ó, um restinho de calcificação aí, meio assim, bem periférica, né? Só que no ano seguinte, ele subitamente, entra em doença renal crônica, né? Estágio 5, provavelmente interpretado como uma lesão renal aguda, que vocês veem que, assim, em questão de pouco tempo, ele tem essa subida da creatinina, é feita, então, uma biópsia do rim primitivo. Tá? Por que não está indo? Espera aí. Deixa eu voltar. Então, nessa primeira biópsia, ele tinha túbulos dilatados, ele tinha túbulos com cristais birrefringente, áreas de reação gigante celular, uma nefrite intersticial crônica, só que tinha os eosinófilos também, que sugeriam uma etiologia tóxico-medicamentosa, segundo o laudo, e talvez que os cristais pudessem estar associados ao quadro de hiperuricemia que ele tinha por conta da síndrome metabólica. No ano seguinte, ele, então, faz um transplante renal, né, de doador falecido, mas esse transplante, ele tem uma disfunção precoce e eu vou mostrar aqui, são feitas no primeiro mês 2 biópsias de rim, né, e 2 meses depois ele vai perder o enxerto. Então, nessas 2 biópsias de rim, foram encontrados numerosos cristais de oxalato, que foram vistos à luz polarizada. Nesse momento, então, é pensado, né, na hiperoxaluria primária, feito o sequenciamento, né, e mostra que ele tem 2 variantes, né, uma patogênica e uma provavelmente patogênica, né. Então, a gente tem o que a gente chama de heterozigose composta, né, e aqui, uma das variantes, que é essa 508G por A, é a mais frequente, né, ela aparece, né, em 20% a 30% dos casos, e ela tem um fenótipo normalmente mais ameno, né, principalmente se ela estiver em homozigose, porque ela é responsável por um mistargeting da AGT do peroxissomo para a mitocôndria, tá? Então, os pacientes que são homozigotos para essa mutação, eles respondem bem à piridoxina vitamina B6, e aqueles que têm mutação não truncadora são parcialmente responsivos. Bom, dito isso, esse paciente, então, começa a receber a piridoxina, e vejam que houve uma resposta super boa à piridoxina. Ele praticamente reduziu a metade ao longo aí de um período de 6 meses.
Aí, agora só abrindo um parênteses, lembrando, né, o que eu comentei no início, que essa doença ela é de herança autossômica recessiva. Então, a gente não olha para cima, a gente olha para os lados. Né? O fenótipo é encontrado tipicamente apenas na irmandade do probando e ele pode pular gerações. Então, isso, quando a gente fala de história familiar, torna a coisa um pouquinho mais difícil. Né? E aí, neste momento, aí a gente traz esse dado que este paciente tinha um irmão mais velho, com litíase desde os 3 anos de idade, com várias intervenções, que entrou em hemodiálise aos 18 anos, que tinha dores ósseas, não deambulava, cadeirante, que foi submetido a 3 transplantes de rim que não funcionaram. Os primeiros 2 de doador falecido e o terceiro, doador vivo, que foi a mãe, e esse paciente, o irmão do paciente, faleceu na hospitalização de insuficiência cardíaca aos 33 anos, sem o diagnóstico da etiologia da doença renal. E a essa altura, o probando tinha 20 anos. Então, para a gente ver a importância de uma investigada na história familiar. Aí ele faz um transplante combinado de fígado e rim, né, no ano seguinte, só que esse transplante não funciona imediatamente, esse paciente fica 9 meses em diálise após transplante renal. E aí, a biópsia renal, nesse segundo transplante, mostra imagens ainda de oxalato, né, na luz, nessas 2 biópsias, e vejam que coisa interessante, ele praticamente antes, né, ele não tinha quase deposição. Então, olha aqui, o rim transplantado aqui está muito bem, obrigado, né, isso aqui depois do segundo transplante, e olha os rins nativos. Então, a gente começa a pensar da onde veio esse oxalato, né? Ele ficou em diálise depois do transplante, e talvez isso foi sendo mobilizado de outros tecidos, talvez, para porque isso aqui é uma tomografia sem contraste, né? É uma coisa, uma imagem impressionante, sendo que 2 anos antes era assim, né? Então, aí, essa terceira biópsia de rim, ainda 5 meses depois do transplante, ainda mostrava deposição de cristais, e, finalmente, aos 54 anos, esse paciente, 3 anos após o transplante, então ele tem uma função renal relativamente que dá para tocar vivo, tá? Então, eu trouxe esse caso porque ele lembra também da importância da oxalose sistêmica que acontece em 30% dos pacientes com pH1. Então, à medida que você vai tendo o declínio da função renal, você aumenta os níveis de oxalato no plasma, deposita cristal, e você pode ter úlcera dérmica, você pode ter calcifilaxia, fratura patológica, dores ósseas, acometimentos de retina, coração, e tudo isso tem que ser pensado. Muito bem, mas é muito fácil você ser o médico do dia seguinte e ficar criticando, né? Então, o que será que se a gente pudesse voltar no tempo, o que a gente poderia fazer de diferente em relação ao diagnóstico e tratamento, tá? Então, primeiro, a gente tem que ter uma visão, principalmente no adulto, né, que foi até uma pergunta que a Medina fez, dos sinais de alerta. Então, primeiro, assim, hiperoxalúria, assim, a gente tem que procurar em todas as avaliações metabólicas de rotina paciente que tem cálculo, né, de oxalato de cálcio. Nefrocalcinose, quando você faz uma análise por infravermelho e você encontra cristais, cálculos na forma de oxalato monohidratado, né, isso é mais indicativo de hiperoxalúria. Cálculos de uma história de cálculo com uma doença renal crônica progressiva não proteinúrica, né? Uma doença renal crônica não proteinúrica sem etiologia definida. Às vezes, uma história distante de litíase que às vezes nem foi percebida pelo paciente, o paciente nem conta isso. Ou a disfunção primária do transplante renal. Então, no protocolo diagnóstico, então, em pacientes com função renal preservada, então a gente mede oxalato e urina de 24 horas e o oxalato e urina de amostra isolada se a coleta não for possível, né? Em pacientes com função renal comprometida, a gente vai medir o oxalato plasmático. Então, a gente tem aqui valores em miligramas, em milimol, né? Então, no adulto, a gente usa esse valor de 45 miligramas.
a gente glicolata, a gente não dosa no nosso meio, e para cada faixa etária a gente tem um valor de normalidade para o oxalato em amostra de urina isolada. O oxalato plasmático, a medida é difícil, né? Eu comentei, é uma concentração micromolar e tem geração não enzimática, mas enfim, aumenta bastante a concentração. Quando o paciente fica renal crônico, ele geralmente tem um nível de oxalato mais alto, né? Mas níveis maiores do que 50 micromol por litro são muito sugestivos de pH 1. E a partir de 30 já começa a ter uma chance de supersaturação e de você ter risco de oxalose. Então, assim, de uma maneira assim, meio didática, digamos assim, a gente divide, então, paciente com função renal normal com doença renal crônica. No paciente com função renal normal, então aquela história de litíase, recorrente, nefrocalcinose, uma história familiar que é na irmandade, né? O oxalato na urina, eles pedem para fazer 2 amostras, aí você vê, tem causa secundária? Não tem, você passa para o teste genético e aí vai envolver, já vou falar disso adiante. No caso de doença renal crônica, você tem, digamos, um aumento de creatinina, tem depósito tecidual, às vezes é por biópsia, né, esse diagnóstico, nefrocalcinose, aí você faz a medida do oxalato plasmático, né? Avalia também se tem causa secundária possível e parte para o teste genético. Então, o teste genético, você pode fazer o sequenciamento sangue dos loci conhecidos, ou um painel de genes, ou um exoma. Então, se você fizer, por exemplo, parece que o exon 1, 4 e 7 são aqueles que você encontra uma sensibilidade maior. Você pode também sequenciar o gene inteiro, mas hoje em dia, você fazer isso é mais difícil e custa tanto quanto você pedir um painel, tá? Então, na realidade, vale mais a pena a gente, então, assim, até nesse estudo que foi publicado lá em 2015, para casos de nefrolitíase e nefrocalcitose, eles usam esse painel de 30 genes, e aqui em vermelho estão os 3 genes incluídos da hiperoxaluria primária. E você também pode fazer uma sequência do exoma. Então, vamos agora para o tratamento. Então, assim, diante de tudo que a gente comentou, você interferir com a absorção intestinal de oxalato, num caso de hiperoxaluria primária, vai ajudar muito pouco, né? De você tirar aí alimentos que tenham ricos em oxalato, aumentar o consumo de cálcio, medicações quelantes, né? E medicações degradadoras do oxalato. Estou guerreando aí, Renato, a outra estratégia é você diminuir a geração do oxalato hepático. Então, uma delas é a vitamina B6, né, que tem um subset de respondedores. Existe também, eu vou mostrar esse tiripentol, que é uma droga antiepilética que inibe a LDH, né, a LDH. Então, assim, aqui, mostrando novamente o local da alanina glioxilato transferase, a B6 funciona como um cofator. Então, ela ajudaria na metabolização do oxalato. Então, a vitamina B6, então, é o hidrocloreto de piridoxina, né? No fígado, ele vai ser transformado em piridoxal 5-fosfato, que é a forma ativa que vai interagir com a AGT como cofator. Existem vários compostos, né, com atividade de vitamina B6, mas os realmente de preferência aqui são piridoxina e piridoxal 5-fosfato. A resposta esperada é que você reduza o oxalato urinário em pelo menos 30%, depois de, no mínimo, uns 3 meses em dose máxima, né? E aí, conforme até o nosso patologista geneticista comentou, dependendo do tipo da mutação, você vai ter manifestações diferentes, né? Então, quando você tem essa G170, que é a 508, né, GR, você vai ter um misfold, né, um erro de conformação da GT, que ela acaba indo parar lá na mitocôndria, né?
Essas outras mutações podem causar agregação da proteína, essas outros efeitos catalíticos. A gente pode ter mutações também, os stop códons, que vão ter defeitos também de síntese, tá? Muito bem. E aí, o local de ação da LDH é aqui, né? Então, a gente espera que você tenha um tratamento, digamos, mais efetivo até para a hiperoxalúria do tipo 2, que é onde você tem essa enzima envolvida, né? Mas o estiripentol, como eu mostrei, é uma droga antiepilética que foi usada aí para uma doença genética com encefalopatia epilética que inibe o LDH, e no modelo animal do etileno glicol ela foi útil em reduzir o oxalato, e também aqui tem um relato de um caso de uma menina afetada por PH1. E tem, inclusive, esse relato mais recente, do ano passado, de associação de estirpentol com a lumazirana, né, num caso de recorrência pós-transplante. Muito bem, o que a gente tem de tratamento conservador? Então, a vitamina B6, né, a gente sabe, então, que os homozigotos são que vão responder melhor. Alcalinizar, né, para você minimizar a cristalização e a saturação do oxalato de cálcio, então a gente vai dar doses altas de citrato de potássio, tá? Elevada ingestão de líquidos, que às vezes em crianças é bem complicado, às vezes tem que passar até sonda, né? Recomendação dietética tem um impacto muito limitado, como eu comentei, e o tratamento cirúrgico da litíase, quando é possível. Bom, um problema que a gente tem muito grande é que a diálise ela é subótima na remoção do oxalato, né? Então, isso cria um problema, né, principalmente no serviço de saúde, porque você tem que fazer praticamente diálise diária e alguém tem que pagar por isso, né? Então, tem que fazer diálise de alta eficiência, né? E sessões de hemo mais curtas, quer dizer, mais frequentes e mais curtas, para você ter uma diferença com o oxalato, né? Porque ao longo do procedimento vai diminuindo e você não tem tanta troca assim. Às vezes alternar com hemofiltração, e especialmente a gente tem que usar essa alternativa de diálise intensiva, principalmente quando você tem, assim, durante e depois de transplante, né, com envolvimento sistêmico grande, né, para você prevenir problemas. Bom, o transplante de fígado e rim, então, assim, você pode fazer simultâneo, né, ou sequencial, se você tiver uma oxalose sistêmica, e isso vai depender da condição do paciente e das instalações disponíveis, tá? Hoje, o transplante de fígado pré-entivo, você fazer só ele e depois esperar, ele é feito muito raramente em casos, assim, muito bem definidos e selecionados. Bom, então, passando do que a gente tinha, a gente tem hoje, o que a gente tem de diferente? A gente tem tecnologias que são focadas em genes alvos. Então, inibição de enzimas que estejam envolvidas no metabolismo do oxalato. Então, em 98, houve a descoberta dos pequenos RNAs de interferências pelos doutores Andrew Farr e Craig Mellon, e essa dupla ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 2006 por esta aplicação do RNA de interferência. Então, o que vem a ser o RNA de interferência? Então, na verdade, assim, diferentemente do microRNA, que vai ter múltiplos alvos, né, para ele diminuir a expressão gênica, o RNA de interferência ele é uma cadeia curta de RNA, só que ele é um RNA de dupla fita que tem alguns nucleotídeos naturais ou quimicamente modificados que vai mirar a degradação de um único e específico RNA mensageiro que está fazendo lá a nossa proteína. Então, ele vai regular a expressão gênica, porque ele vai degradar o RNA mensageiro. Então, no caso da lumazirana, então ele é um pequeno RNA exógeno de dupla fita e ele foi desenhado para ser especificamente captado pelo fígado. Tá? Então, esse que é o macete especial. Então, assim, então a fita sense, que está aqui em vermelho, ela é conjugada com resíduos da GalNAc, né, que é uma acetilgalactosamina, como um veículo para o delivery, né,
que vai ser reconhecido e complexado esse receptor, que está expresso na superfície dos hepatócitos, e isso vai facilitar a captura desses RNAs de interferência depois da administração subcutânea e vai minimizar os efeitos off-target. E o alvo principal, e aí esse é um ponto importante, é o transcrito de RNA mensageiro do gene hidroxiácido oxidase, esse HAO1, que codifica a enzima glicolato oxidase. Então, voltando aqui para o nosso desenho, então, na verdade, esse RNA ele vai diminuir a expressão desse gene que codifica a glicolato oxidase. Então, ele não reduz, na verdade, ele reduz a atividade da glicolato oxidase, mas ele não restaura a GT que tá mutada, certo? Mas ele mexe numa outra via metabólica que vai diminuir, então, a produção de oxalato. Então, já houve, então, em 2021 e 2022, foram publicados 2 estudos com a lumazirana, né, que é o Illuminate-A, depois daqui a pouco eu mostro um pouquinho mais de detalhes. Depois, seguiram-se o Illuminate-B, que é um estudo que foi feito em crianças mais novas, né, tem esses 2 estudos, que também são do ano passado. E, finalmente, o Illuminate-C, que foi em pacientes com função renal mais comprometida, inclusive em diálise, também publicado o ano passado. Então, no A, que tipo de paciente foi envolvido? Paciente maior do que 6 anos, foi um estudo duplo cego, controlado por placebo, em pacientes que tinham uma taxa de filtração maior do que 30. O B já incluía pacientes menores do que 6 anos, já era um estudo de braço único, não tinha placebo, aberto, mas também com taxa de filtração acima de 45 ml. Todos esses estudos, assim, eles têm uma análise primária, mas eles ainda estão em extensão por um período maior. O Illuminate-C pegou pacientes de todas as idades, é um estudo de braço único, aberto, com função renal mais comprometida, com taxa de filtração menor do que 45, até incluindo um grupo em hemodiálise. Então, no Illuminate-A, então já expliquei qual é a população. Eram pacientes que tinham oxalato urinário aumentado, tinham a mutação confirmada, tinha estudo genético, né, a filtração normal, e aí foram randomizados 2:1 com placebo, né? E aí o período inicial eram 6 meses, né, de uma dose a cada 3, de uma dose mensal, né, repetida por 3 meses, por via subcutânea, seguida depois de uma dose a cada 3 meses. E aí tem o período de extensão. Então, o resultado desse estudo, na verdade, então, assim, aqui são os pacientes do grupo placebo, oxalato urinário, a redução do oxalato urinário. Então, aqui reduziu uns 65% versus 12%. Tinha uma diferença, então, né, do desfecho primário, que era essa redução percentual de 53%. E, assim, a gente nota que o início foi muito rápido da redução, né? Então, praticamente em 2 semanas, né, a gente já tinha uma redução máxima com a droga, que ficou sustentada aí por 12 meses nos pacientes que foram tratados com a lumavirana. No período que se seguiu, então, quem tinha tomado placebo passou a tomar a lumazirana e teve essa redução mais tardiamente de 57%, né? Então, as 2 vias se encontraram e esse estudo ainda continua. Então, o efeito colateral mais importante é a reação no sítio de injeção, né, subcutâneo, né, que aconteceu só no grupo droga. No Illuminate-B, então, o desfecho primário era uma redução também percentual do oxalato urinário, que foi em torno de 72%, e aqui, na realidade, assim, de acordo com o peso, né, eram até, inclusive, doses diferentes, mas todos os pacientes tratados tiveram reduções, e, assim, interessantemente, os pacientes menorzinhos, menores do que 10 quilos, foram aqueles que tiveram as maiores reduções do oxalato urinário. E o Illuminate-C, então, teve uma redução em pacientes em tratamento conservador, teve uma redução de 33% do oxalato plasmático, né? Lembrando que o Illuminate-C foi em pacientes com função renal comprometida,
E os pacientes em hemodiálise tiveram uma redução de 42,4%, tá? Eles sempre mediam esse oxalato plasmático antes da sessão de diálise. Bom, dito isso, então a gente tem uma outra droga, né, cujo alvo é o LDH, né, que devia funcionar muito bem, como eu mencionei anteriormente, até para hiperoxalúria do tipo 2. Mas esse estudo também foi concluído, foi publicado agora em 2023, que é a nedosirana, né? Então, eles incluíram pacientes com pH1 e pH2, com mais do que 6 anos de idade, com uma filtração maior do que 30, né? Então, eram doses, também foi controlado com placebo, mas, assim, tinha muito pouco paciente com pH2, né? Então, assim, dos 23 pacientes que tomaram nedosirana, 18 tinham pH1, né? E 5 tinham pH2. E no grupo placebo era 11 e 1. De qualquer forma, assim, primeiro mostrando que houve uma redução de 38% aqui, né, no nedosirana versus o placebo, mas depois se viu que praticamente aonde ele resolveu a questão foi realmente no grupo com pH1. E aqui estou mostrando os dados individuais de redução, como eles foram erráticos em pacientes com pH2. Então, essa droga também está sendo cogitada para tratamento de hiperoxalúria do tipo 1. E aí vem uma diretriz que foi feita pelo Oxal Europe, né? E eles fizeram umas recomendações, né? Nossa, isso aqui ficou super pequeno. Mas assim, ó, de uma maneira geral, pacientes com pH1, assim, de todas as idades, que tenham diagnóstico genético confirmado e que tenham, digamos, uma resposta parcial à piridoxina, mas mantendo um limite maior do que 1,5 vezes o limite superior, e tiverem ainda com doença clinicamente ativa, nefrocalcinose e comprometimento renal, eles sugerem o tratamento com RNAi. Para pacientes que não têm resposta à piridoxina, ou tem uma mutação que já se sabe que não vai responder, se eles não tiverem doença clinicamente ativa ou tiverem uma expressão ainda maior, eles também sugerem o tratamento com RNAi. Diferentemente, se eles tiverem uma doença muito importante, perdendo função renal, aí esse painel de expert recomendava, então, o uso de RNAi. Pacientes que tenham mutações sabidamente não responsivas, também eles recomendam direto o RNAi. E pacientes sem confirmação genética, mas que você tem uma suspeita clínica, você tem nível muito elevado de oxalato em estágio de doença renal crônica, eles também já recomendam o uso de RNAi. Aí tem esse artigo que acabou de ser publicado, que eu achei interessante, são os determinantes de perda de função renal em hiperoxalúria primária, né, por esse consórcio de hiperoxalúria europeu. Então, vejam, são 932 pacientes com hiperoxalúria primária que foram incluídos. Eles fizeram estudos de correlação genótipo-fenótipo, e eles viram o seguinte, que quando você tem aquela mutação, que é a 508G por A, né, ou até essa 454T por A, em homozigose, o indivíduo só vai entrar, a média de entrada de perda de função renal, né, em torno de 38 anos, versus aqueles que não têm essa mutação, né, eles vão entrar muito mais precocemente. E essa outra mutação aqui, comparada, também vai mostrar que tem melhor sobrevida, né, do enxerto. E vejam que a nefrocalcinose aumentava o risco né, de perda de função renal em 3 vezes, né? E, obviamente, quem tinha também oxalato urinário mais elevado também desenvolveu doença renal crônica. E aí, para terminar, eu vou mostrar os dados que a Maria Helena compilou, né, de características genotípicas e fenotípicas da nossa coorte brasileira com HP1. Então, são 18 pacientes, né, de 14 famílias, né,
Então, aqui a gente tem, então, alguns são triagem familiar, então são 6 do sexo feminino, 12 masculino, 14 casos índices, são 4 mulheres e 10 homens, e ainda tem os 4 casos de triagem familiar. Então, 6 casos têm mais do que 10 anos e 8 casos têm menos do que 10 anos de idade. Agora, vejam que a distribuição, ela é pelo Brasil todo, né? São poucos casos, mas de diversas regiões que estão começando a fazer esse diagnóstico, né? Em resposta até à observação interessante do Dr. Arthur. Então, assim, nesses casos, o que a gente encontra de clínica? Então, assim, vejam que a nefrolitíase está muito presente, tá? A nefrocalcinose também, né? A junção de ambas, que é uma coisa muito comum, 13 já sinais de doença renal crônica, 6 com oxalose sistêmica, 4 que eram crianças que tinham redução do ganho ponderostatural, 3 que tiveram uma lesão renal aguda obstrutiva, né? 2 com recorrência depois do transplante e um caso assintomático. E, curiosamente, tem um caso aqui da triagem que não tem hiperoxalúria, mas já tem a variante detectada por triagem familiar. Então, talvez ainda não desenvolveu a doença. Então, essa tabela é um pouquinho complicada, mas, enfim, era só para chamar a atenção de vocês. Então, vejam só. Então, isso aqui são os pacientes que tiveram uma apresentação menor do que 10 anos de idade. Mas vocês vejam que, assim, os sintomas começaram, assim, com meses, e às vezes você demora, o diagnóstico de HP1 é 2 anos depois, 7 anos depois, né? Então, algumas crianças tiveram déficit ponderostatural, nefrocalcinose com nefrolitíase, né? Essa criança aqui, por exemplo, teve óbito aos 6 anos, né? E a gente tem aqui, em termos de oxalose, a gente tem esse caso aqui e esse caso aqui que tinha oxalose, todos evoluíam com quadros, assim, de perda de função renal, alguns com uma doença renal crônica progressiva para terminal e outros que, ao diagnóstico, já estavam, francamente, em doença renal crônica terminal. Então, eu coloquei aqui em verde, então, assim, homozigose é quando os dois são iguais, está em negrito, né? Então, essa 508G por A, né? Ela está em heterozigose, ela seria uma que responde à vitamina B6, e esse paciente, essa paciente, né, essa menina, que foi seguida de um ano e meio até 25 anos, ela teve uma redução da função renal que foi mais progressiva. Ela entrou em hemodiálise aos 24 anos, ela usou vitamina B6 e 2 anos depois ela fez o transplante duplo, tá? Esse outro caso aqui também teve uma perda de função progressiva, também tinha pelo menos um alelo desse 508G por A, que é o mais frequente. E a gente tem, assim, tomando lumavirana, que aí a Maria Helena pode contar melhor, então tem este paciente aqui, de 8 anos, e esse paciente aqui, de 18 anos, e que, inclusive, ainda tem uma taxa de filtração que é mantida. A próxima tabelinha é dos pacientes que tiveram apresentações depois dos 10 anos de idade, mas, novamente, eles começaram a ter os primeiros sintomas, talvez de nefrocalcinose, de litíase, muitos anos antes, né? E aqui a gente coloca a idade do diagnóstico de HP1. Então, aqui, vejam que a gente tem quadros sistêmicos muito mais frequentes. Então, tem, olha, oxalose aqui, aqui, aqui. Então, a gente tem 4, né, casos, não, 5, desculpa, de oxalose. Esta paciente fez uma lesão renal obstrutiva. Então, essa paciente fez um transplante de rim, né? Teve uma DGF e depois fez um transplante duplo aos 32 anos, só que ela perdeu esse fígado e ainda teve que fazer um segundo transplante de fígado, né? E essa paciente, mas interessantemente, ela regrediu até o quadro de oxalose por deposição de oxalato na medula óssea, né? E essa aqui é a mutação dessa paciente. A gente tem essa última paciente aqui, que é homozigota para o 508G por A, né? E que é
consanguínea, quer dizer, mesmo sendo até um prognóstico um pouquinho melhor, ela entrou em doença renal crônica, perda progressiva da função do enxerto, né? Mas vocês vejam que, assim, ela entrou em hemo com 22 anos, tá? E fez o transplante aos 45. E aí, depois, ela ficou tomando vitamina B6, né? Mas essa paciente teve até 3 cálculos no enxerto, tá? Então, depois qualquer coisa eu vou pedir para a Maria Helena ajudar, porque ela conhece mais com esses casos todos aí. Então, de forma que, assim, a nossa expectativa é que a gente ache esse óleo de uma maneira mais fácil, né? Que a gente possa procurá-lo e possa oferecer uma condição melhor aí para os nossos pacientes. Obrigada. Pedir para a Maria Helena fazer algum comentário? Pode pedir. Maria Helena. Maria Helena. Bom, eu acho que, como toda doença rara, e a gente já viu isso na nefrologia, em outras doenças, eu acho que a possibilidade de um tratamento específico que age diretamente na fisiopatologia e que possa, inclusive, permitir que um paciente que está anos em diálise e que, ainda por cima, com condições físicas já bastante comprometidas e teria que ser submetido a um transplante de fígado e rim, eu acho que a possibilidade de um tratamento específico traz à tona a necessidade da gente identificar melhor esses pacientes. Acho que isso vem aliado ao progresso dos testes genéticos e a facilidade que a gente tem hoje maior, né, de ter o diagnóstico de certeza da doença. Eu estou tendo a experiência com um paciente que é um paciente muito sofrido, um paciente que está na casuística que a doutora Ita apresentou. Ele não tinha nada até 17 anos, e a partir dos 17 anos ele evoluiu com nefrolitíase recorrente, fez vários procedimentos, até que aos 29 anos de idade ele teve uma lesão renal aguda obstrutiva, que é uma coisa que chama muito atenção, principalmente nos adultos, como uma causa que precipita a DRC estágio 5. Ele entrou em diálise, ele está há 8 anos em diálise, foi suspeitado de hiperoxalúria primária, porque esse paciente tem uma alteração óssea muito característica dos depósitos de oxalato no osso, ele tem uma anemia refratária, ele quase tem que transfundir cada 2 meses, e um comprometimento cardíaco já. E, surpreendentemente, nós conseguimos a medicação para esse paciente, ele fez uso apenas de 2 meses da medicação e ele teve uma queda do oxalato plasmático muito importante. Isso, além de tudo, trouxe uma esperança para esse paciente de 38 anos de idade, uma esperança de vida. Ele é outra pessoa, né? Uma pessoa que não enxergava a luz no fim do túnel, e ele anda de muleta, mas ele não conseguia andar, ele está conseguindo andar, e acabou não tendo mais nenhuma transfusão. É um começo de tratamento, mas, assim, acho que é uma esperança. Então, esse paciente reduzindo o oxalato plasmático, isso ficando mantido, ele melhorando da oxalose sistêmica, ele vai, enfim, poder fazer o transplante renal. Então, assim, a experiência que a gente tem tido com os colegas que têm os casos é bastante promissora, inclusive nas crianças que iniciaram o tratamento de redução da oxalúria e, com certeza, evitar a evolução para uma doença renal crônica terminal. Então, acho que assim, a evolução e a possibilidade de um tratamento específico realmente faz com que a gente procure mais esse diagnóstico. O que chama atenção na nossa casuística, diferente das casuísticas de outros lugares do mundo, é justamente que a gente não tem quase homozigose, né? Então, provavelmente, a gente tem várias variantes aí circulando na população que casualmente encontram 2 pessoas que têm variantes patogênicas nesse gene e acaba tendo o diagnóstico. Isso é uma das coisas que mais chamou a atenção,
Inclusive, a gente está preparando esses casos para publicação, porque realmente é diferente do resto da população do mundo, mostrando novamente que o Brasil, com a sua herança, né, genética tão vasta, com diferentes origens étnicas, e a maior miscigenação traz novamente a informação de achados genéticos diferentes do resto da população. Acho que é isso, não sei. A hiperoxalúria primária, ela é bem rara, mas é bem fácil imaginar que tem muita gente com bariátrica e que toma suco verde. Sim. Isso daí tem bastante. Mas isso pode ser uma causa de insuficiência renal crônica? Tem casos descritos, sim. Que aí é aquela nefropatia por oxalato. Isso. Que ela é precipitada, porque o paciente já tem uma hiperoxaluria entérica, daí fica... Tem um caso descrito que era uma paciente que, na verdade, ela fez uma lesão renal aguda, mas ela não recuperou mais função, porque tomava o suco verde, tinha bariátrica, além de tudo, tinha tomado muito antibiótico, então acabou com a flora de poucos germes degradadores de oxalato no intestino, né? Então... Porque isso tem bastante, né? Essa situação é uma situação mais frequente, comum, com certeza, frequente. Bem mais comum, com certeza. Bariátrica em todo lugar. Com certeza. Eu fiquei intrigado agora pensando nesse caso que você citou que eu tive, e no que a doutora Maria Helena falou, e fazendo uma associação com os estudos da ELA de que é uma forma de hiperoxalúria secundária. Quer dizer, depósito de oxalato no tecido é uma coisa que induz rapidamente o tecido à fibrose, né? E foi isso que a ELA viu, na verdade, né? A gente teve casos de mielofibrose, de depósito em retina. Como é que isso se mobiliza? Como é que você reverte uma coisa que é indutora de fibrose, que está há anos ali, de repente, só diminuindo o pool de oxalato produzido, circulante, você consegue mobilizar do tecido que está fibrosado um depósito de oxalato. $1 question, né? Essa é a pergunta assim que a gente se faz, né? Obrigada por ela, mas assim, quem sabe o Dr. Luiz Moura vai nos ensinar, mas a gente não sabe como é que... Porque, assim, para mim, nefrocalcinose era algo que era irreversível. Você tem um depósito em parênquima, o oxalato é um indutor de fibrose, de apoptose, quer dizer, era uma coisa que era para ser sem volta, né? E aí eu ficava pensando, será que de tecido mole é mais, sei lá, se é mais fácil de deposições em retina, mas esse caso ilustra bem isso. O seu caso que reverteu a medula, mas aí o paciente já tinha função, ela já tinha função renal, porque ela já tinha feito um transplante duplo, né? Mas a gente realmente não sabe como é que são essas mobilizações. Inclusive, tem alguns trabalhos que discutem se nesses casos muito importantes, antes do transplante, você não tem que fazer nefrectomia bilateral. Para você não ter essa, mesmo que seja no rim nativo, porque se a nefrocalcinose sai dos outros lugares, ela poderia sair de um rim nativo também. Então, essa foi uma questão, não sei se você tem alguma coisa para acrescentar, Marilena. Eu acho que, assim, nesses casos que o paciente já tem função renal comprometida, que já tem depósito extra-renal, né, importante, na verdade, a medicação, ela não vai retirar o oxalato do tecido. O que a gente faz com esse medicamento é reduzir a produção do oxalato, mas o paciente tem que ser mantido em hemodiálise intensa, né, vários dias por semana, para você ir conseguindo eliminar os depósitos de oxalato. E como você reduz a produção, você diminui novos depósitos. E quando atinge um oxalato plasmático adequado, você transplanta o rim. Na verdade, quando você transplanta, o que acontece é que aquele oxalato depositado encontra uma via de extravasamento. E o que acontece no enxerto é justamente o depósito, foi o que ela mostrou no caso que ela apresentou, que em 2 anos o rim do paciente ficou branco, de tanto depósito de cristal de oxalato de cálcio.
Exatamente como que acontece a saída dos cristais dos tecidos é uma pergunta que eu acho que ninguém ainda tem muita resposta, né? Luiz sabe. Luiz. Ele sabe. Você vai ter que responder isso aqui para a gente, vai ter que resolver essa questão. Não. Senão o Hélio sabe, depois Eu não tenho uma resposta específica, mas eu tenho algumas coisas que podem ser interessantes para pensar. Primeira coisa é o uso do método diagnóstico com luz polarizada. No caso daí, ela mostra que havia uma primeira biópsia com uma reação granulomatosa, um material cristalóide refringente. Isso não garante que é urato, não garante que é ácido úrico e não garante que é oxalato. Para fazer o diagnóstico de oxalato, você precisa de luz polarizada. O cristal de oxalato é romboédrico. E se a gente lembrar um pouco, o Lúcio, que é um pouco mais jovem, vai lembrar da camisa do Pink Floyd. Então, quando você tem uma luz passando por um cristal que tem faces paralelas, ela só desvia. Nós temos, então, refração. Isso a gente consegue, por exemplo, abaixando um pouquinho o condensador no microscópio e faz diagnóstico de alguma coisa com refração. Para ver um cristal que é romboédrico, a luz vai passar sobre vários ângulos e ela decompõe. Então, o cristal de oxalato é multicolorido. Ele parece lá o símbolo que o Lúcio lembrou muito bem do Pink Floyd. Então, isso é o primeiro ponto. Luz polarizada é fundamental para o diagnóstico. É possível que, naquele primeiro caso seu, se o material tivesse sido submetido à luz polarizada, o diagnóstico precoce teria acontecido 1 ou 2 anos antes. Tá, tudo bem. Segundo ponto é, todo cristal de oxalato, ele degrada durante o processamento histológico pela ação do ácido. Então, o melhor corte histológico para ver oxalato é o HE. É o único que não tem ácido na composição. PAS dissolve, tricrômio dissolve, prata dissolve. Então, é o HE que tem que ser submetido à luz polarizada para achar. Ou o material que é processado para imunofluorescência, que não é fixado. Esses são os dois pontos. Das deposições intrarenais, a gente tem 2 tipos de alteração morfológica. O primeiro deles é a presença do cristal dentro do tubo. Isto, ele vai ter tamanhos variados e vai ocupar extensões variadas do lume tubular. O segundo é o cristal intracelular. Este, teoricamente, é o mais problemático para ser excluído no tratamento posterior. Então, aquele que está dentro do tubo é possível ser lavado, dependendo das circunstâncias, dependendo da quantidade, dependendo do tamanho. Houve até no trabalho da Elodie uma tentativa de quantificar em que se multiplicava o volume do cristal pelo número de túbulos comprometidos. E com isso tem uma ideia da quantidade de depósitos que a gente tinha no parênquima. Deu uma certa significância, mas isso ainda é muito pobre em termos de dar um prognóstico propriamente dito. A fibrose, Lúcio, que acontece nas lesões tubulares por cristais, é quando a lesão interfere e altera a estrutura tubular com rotura da parede do túbulo e reação intersticial a esta rotura. Nós temos esse mesmo caso, só numa condição muito semelhante, que não tem nada a ver com o cristal, que é a proteína Etan-Horsel. A proteína Etan-Horsel é imunogênica para todos nós. Ela é desconhecida do ambiente imunológico. Se houver somente no lume tubular, nada acontece. Ela só serve como mecanismo de obstrução. Agora, se há rotura da parede tubular, ela entra em contato com o interstício, reação inflamatória, e aí nós temos fibrose, aí nós temos granuloma, aí nós temos até trombose venosa intrarenal. Então, no caso do oxalato, a deposição é lenta. E a remoção vai ser muito mais eficiente naqueles cristais que estiverem no lume tubular. E aí, quando você alcaliniza, você melhora. Quando você aumenta o fluxo, você melhora. E talvez seja esse a forma pela qual você pode ter um certo grau de mobilização depois. De mobilização depois. Um ponto aqui que pode ser interessante, aí é uma questão de encontrar alguém que queira ir atrás disso, é sistematicamente, já que nós temos um grande volume de transplante renal aqui no Hospital do Rio, sistematicamente submeter essas biópsias à luz polarizada. E aí tentar, a partir daí, te dar alguma ideia para você ir atrás metabolicamente, ir atrás genomicamente, e talvez isso possa ser uma forma de chegar no diagnóstico.
a maior parte dos diagnósticos histológicos já está numa fase avançada. Então, não serve como método de triagem, mas talvez usando o transplante, a gente pega o paciente e melhora, pega a família. Pega Isso, ele dá para fazer triagem familiar. Eu acho que é isso que eu ia... O Hélio, depois a Érica. Depois a Ana Cristina, que a primeira vez que ela veio, ela tem resposta também. Então, tenho duas perguntas. Uma é mecanística. Essa droga interfere num passo enzimático. A primeira pergunta, ou a pergunta óbvia, é o que acontece com o substrato dessa enzima que vai acumular dentro da célula. De forma indefinida, ela não tem outra forma de... E qual é o impacto clínico do acúmulo desse substrato? A segunda pergunta é do ponto de vista clínico. Todos esses estudos eles são baseados no desfecho intermediário. Então, desfecho bioquímico. É a concentração de oxalato. E você mostrou para a gente situações de pacientes de diferentes idades, com diferentes quadros clínicos, com diferentes funções renais. Como acompanhar esses pacientes para realmente avaliar desfecho duro e realmente poder indicar melhor esse tratamento diante da heterogeneidade da população alvo desse composto. Perfeito. Bom, a primeira pergunta, a resposta é não sei. Eu acho que os estudos dirão, mas houve uma preocupação com a nedosirana, porque o alvo é o DHL. DHL, então, você tem tudo quanto é campo. Então, na verdade, assim, se você acumular, então, você está diminuindo a produção do LDH, mas parece que alguém já estudou isso, mas eu não sei te dizer exatamente, mas eu acho que é um ponto importante que você tocou. Com relação à segunda parte, devido ao tempo, eu não mostrei o resultado completo do estudo. Então, ele tinha esse desfecho exploratório, que era a redução de oxalato, e para isso, a gente realmente, assim, para dar a droga, é que nem a gente tratar, por exemplo, você dar IE ou BRA para proteinúria. Você tem que ter a proteinúria para você dizer que você está melhorando ou piorando. Você tem que ter um marcador. Então, o marcador é o nível de oxalato urinário, tudo bem, isso é o mais fácil. Mas nesses estudos, eles estão já avaliando, assim, estão em continuidade, acho que eles vão completar talvez 5, estão esperando completar talvez, agora já tem 36 meses, vai ter um pouquinho mais. Eles estão avaliando função renal desses pacientes, que em geral está mantida, e aí tem um aspecto que tem muito a ver com tudo isso que a gente está discutindo aqui, que é a tal da nefrocalcinose dos eventos de litíase. Então, tem outros desfechos, sim, é porque eu coloquei só para a gente poder ter a ideia, né? Então, na verdade, assim, eles até falam de reversão de nefrocalcinose, né? Ou eventos de litíase, por exemplo, em crianças, eles comentam que, eu até, assim, eu tive um encontro com umas pessoas lá no Congresso Americano, eles falam assim, não, mas o que quer dizer evento de litíase em criança? Eu não sei se era criança que formava, que ficava eliminando cálculo toda semana, e tem essa questão que a Maria Helena apontou também, super importante, que assim, quando você tem uma lesão aguda por obstrução, parece que era um rim já meio sofridinho, e aí que você precipita a entrada em hemodiálise. Então, isso também é uma questão importante, você parar de eliminar os cálculos que estejam saindo. Então, tem realmente uma preocupação em, assim, mas aí, de novo, a gente volta para a história do ultrassom, será que a gente... Mas os estudos foram feitos de uma maneira cega, deve ser o mesmo radiologista que faz o ultrassom, então, eles estão vendo esses outros desfechos clínicos também. A Érica, depois a Maria Helena. Oi, Ita, bom dia a todos. Obrigada pela aula, foi excelente. Eu queria ver sua opinião sobre a terapia com CRISPR-Cas9, né, como uma terapia alvo aí, porque experimentalmente a gente sabe que, né, quando você tem um alvo aí da glicolato oxidase, você tem sucesso, né, no tratamento, e com isso você não teria esse acúmulo, né, do substrato aí que o Hélio comentou. Vocês acham, né, Maria Helena também, que essa vai ser uma
investimento nos próximos anos também, apesar de ser uma diferença Eu rara? acho até que já tem estudo. Eu tinha um último slide que eu deixei lá, mas agora eu também não vou voltar, que tem várias estratégias, né, de terapia gênica. Uma delas é CRISPR-Cas9. Depois tem outra também na verdade, de chaperones, de moléculas que vão ajudar, principalmente nesses casos de mistargeting da enzima, né? Então, elas vão ajudar a levar a enzima para onde ela tem que ir. Tem algumas de inclusão do gene já, assim, modificado dentro de adenovírus também para ir. Então, tem até uma publicação bacana, recente, de todas as estratégias, além do RNA de interferência. Então, assim, eu acho que tem bastante luz no fim do túnel, sim. Marilena. Não, eu só queria fazer uma observação, que existem publicações de casos, relatos de casos, de pacientes que tinham variantes genéticas no gene da glioxilatoxidase e que, naturalmente, eles têm um acúmulo de glicolato. E esses pacientes não foi um achado e eles não tinham fenótipo, eles não tinham manifestação clínica. Então, essa é a justificativa para que a gente possa usar essa medicação que inibe a AGO, e o acúmulo de glicolato parece não ter nenhum efeito, a princípio, patológico. Só isso. Legal. Eu acho que era isso. Então, deixa eu só encerrar a reunião, depois eu passar para a Ita de novo. Nós não temos ainda a programação, o tema específico da reunião vai ser a primeira reunião dia 16 de janeiro do próximo ano, mas nós vamos discutir nos primeiros 6 meses a linha de atividades da captação de órgãos até o transplante, que é uma questão importante no Brasil hoje, em função da disparidade geográfica no número de transplantes que é feito no Brasil, e quais são os entraves que existem para que essa disparidade possa ser corrigida, ou então, pelo menos, minimizada. E depois, no segundo semestre, nós estamos estudando a possibilidade de discutir também uma outra situação que é do nosso cotidiano e que se discute muito pouco, a formação em farmacologia prática na escola, em todas as escolas médicas é relativamente limitada, ela fica destinada à atividade das disciplinas, que é a interação de medicamentos. Então, hoje, a quantidade de medicamentos que se prescreve hoje é muito grande. Sai um medicamento novo, ele vira panaceia, todo mundo prescreve esse medicamento. E tem pouco estudo assim, mostrando a interação entre esse novo medicamento, que é porque é novo, então não tem, e medicamentos anteriores. Eu estava conversando com ele, eu descobri agora que o microfenolato que nós usamos para todos os pacientes nossos, a absorção dele tem uma interferência muito grande com os pacientes que usam omeprazol. E também qualquer paciente usa omeprazol. Se ele vai no médico, ele usa omeprazol porque ele está tomando aspirina, e ele usa omeprazol para a vida toda. É difícil alguém tirar o omeprazol de algum paciente que está tomando e não está se queixando de nada. Então, a ideia nossa é fazer no segundo semestre esse tipo de discussão. Isso depois nós vamos discutir se vale a pena esse tipo de abordagem ou não. Maria Rita, eu queria te agradecer muito. Assim, eu peguei o artigo até de revisão para entender, não entendi nada, né? É difícil, não faz parte do meu dia a dia, mas pelo menos ganhei uma ideia assim, sobre E a tua apresentação foi muito, muito brilhante, assim, esclareceu um assunto que não é do nosso cotidiano. Nós temos muito pouco essa situação. Muito obrigado aí. Obrigada a você, Regina. Obrigada, Lúcio. E eu acho que, assim, foi muito bom ter tido essa oportunidade, né, entre colegas nefrologistas, da gente poder apresentar esses dados. Eu acho que, assim, eu fui, na verdade, premiada, né, pela entrada da Ana Cristina e do Igor e da Maria Helena no meu ambulatório. Então, a gente criou aí um esquema de, assim, sabe, de
multidisciplinar dentro da própria disciplina, né, de entender um pouquinho mais de genética, e isso deu, assim, um boom. A gente está muito animado, né, e mesmo diante de doenças raras, mas a gente está animado, como disse a Maria Helena, por terem métodos diagnósticos novos, a importância que se dá. Você vai agora em congresso de néfro, sempre tem alguma mesa com genética, né, a nossa biópsia líquida, né, é uma forma de... Isso é muito importante, porque a gente está encontrando até outras doenças, não só transcende a hiperoxalúria, e a oportunidade de tratamentos específicos, né, de tratamentos de ponta. Então, a gente sente que, né, que a Unifesp está caminhando, na verdade, que a nefrologia, né, brasileira está encaminhando. Isso é muito gratificante. Tá, obrigado.